Eu quero dividir com você um texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim: E logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco onde estavam os discípulos já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram assustados e exclamaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes falou: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro e disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E Jesus disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. A primeira imagem que me vem à cabeça quando eu leio esse texto, ela é exatamente a pintura de um artista famoso retratando este episódio. Então ele mostra um mar revolto, um barco com todos os discípulos dentro sendo sacudido pela ventania, e é interessante olhar a face dos discípulos, né, pintados naquele quadro, expressando terror, expressando medo, expressando um pânico diante daquela situação. O quadro também mostra Jesus, né, praticamente um vulto à vista deles, em pleno mar. E no meio de toda aquela cena de terror dos discípulos, mostra um deles, Pedro, com um olhar fixo para Jesus, com um olhar fixo em direção à providência dele, com um olhar fixo, como que se acreditando, ou para ele mesmo, buscando uma crença de que existia uma esperança, existia uma porta de saída daquela situação que eles estavam enfrentando naquele momento. E o mais interessante disso daqui, dentro deste cenário que o texto expõe para a gente, é a situação que Deus, ou Jesus no caso aqui, parece não se preocupar muito com o que estava acontecendo com os discípulos. Note que Jesus não fez questão de parar o vento logo de cara. Jesus não fez a menor questão de parar a revolta do mar. Jesus não fez a menor questão de aparecer para eles durante o dia. Jesus não fez a menor questão para nada do que estava acontecendo naquelas circunstâncias. Quantas vezes eu e você nos deparamos com um cenário terrível nas circunstâncias das nossas vidas, que nos aterrorizam, que nos colocam com medo, que angustiam o nosso coração, que às vezes até adoecem a nossa alma, porque damos crédito ao cenário e não à providência de saída da solução. Mais do que acabar com aquele cenário, mais do que acabar com a tempestade, Jesus tinha um propósito de forjar o caráter de Pedro. Note que quando ele convida Pedro, aliás, ele não convida Pedro, né? Pedro é que se convida para ir ao mar até Jesus, e eu fico aqui pensando, Pedro sanguíneo, todos lá no barco morrendo de medo, em pânico, meu Deus, o que está acontecendo? É um fantasma. Aí Pedro sanguíneo, né, como fala assim: "Jesus, se é tu mesmo, me manda ir ter contigo por sobre as águas." Eu fico pensando assim, né, como se tivesse passado na cabeça de Pedro, o sanguíneo. Bom, do jeito que tá ruim, pior que tá não fica. Se é Jesus mesmo, vai me salvar, e se não é também, já me afundo de uma vez e acabou tudo.
mera coincidência de coisas que eu e você já passamos muitas vezes em nossas vidas? Quantas vezes não nos deparamos com cenários que a nossa expectativa é a menor chance de todas possível, e nós falamos, do jeito que tá, pior não fica, então eu vou melhor me acabar de vez. Mais que isso, Deus quer promover um caráter vencedor na sua vida. Deus quer provar a nossa fé para colocar as nossas vidas com determinação, para forjar um caráter vencedor sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Jesus só foi parar o vento, só foi parar a tempestade depois que Pedro já tinha descido do barco, depois que ele já tinha andado sobre as águas, depois que ele já tinha reparado na força do vento, depois que ele tinha afundado. Aí é que Jesus se preocupa em mudar aquele cenário, em parar o vento. Sabe? Muitas vezes a gente está tão preocupado em que Deus mude o nosso cenário, em que Deus mude a história, o curso das nossas vidas. O cenário é cenário. O cenário é uma parte montada que colabora com a existência das nossas vidas, mas o cenário não é a nossa vida. O cenário não é a sua vida. O cenário é um pano de fundo para que você viva, para que você experimente o melhor de Deus na sua vida. Mais do que mudar o cenário, e Ele quer mudar o cenário, e Ele vai mudar o cenário, mas mais do que mudar o cenário, Deus está preocupado em forjar em mim e em você um caráter vencedor, um caráter firme, um caráter fiel, um caráter determinado, um caráter que possa alcançar e viver as bênçãos que Ele tem prometido para as nossas vidas, para a sua vida no meio da tempestade. Antes de acabar com a tempestade, Ele quer forjar o seu caráter para você aprender a viver durante a tempestade. Receba isso. Aprenda a viver no meio da tempestade. Não importa qual seja a situação que você está passando, eu não sei qual é essa situação, não importa a situação que você está passando. Aprenda a viver a providência de Deus no meio da tempestade na sua vida. Receba em nome de Jesus. Amém e amém.